Como praticar a palavra de Deus. Iniciaremos hoje uma nova série de 4 reflexões baseadas no livro de Tiago. Hoje, Tiago capítulo 1, versículo 19. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar. Como praticar a palavra de Deus? Às vezes a gente acha que é muito difícil, que tem que fazer muitas coisas extraordinárias, mas na verdade, praticar a palavra de Deus é algo simples e profundo, como nós sempre dizemos. A Bíblia começa dizendo o seguinte: se você quer praticar a palavra, então você precisa ouvir mais do que falar. A gente está acostumado sempre a falar muito, né? A gente sempre quer estar com a razão, quer falar, quer ser ouvido por todo mundo, mas na verdade a Bíblia diz: quer praticar a palavra de Deus? Então ouça. Ouça mais as pessoas, ouça o que as pessoas têm para dizer, fale menos. Lá em Provérbios a Bíblia diz que aquele que fica calado se passa até por sábio, porque por muitas vezes de tanto falar, em Provérbios também diz que na multidão de palavras há estultícia, ou seja, falta de sabedoria. Então, praticar a palavra de Deus inicialmente é ouvir mais, falar menos. Ouvir o que as pessoas têm para dizer e lhes oferecer ajuda. A Bíblia continua dizendo o seguinte: seja tardio também para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Às vezes a gente quer resolver as coisas na força do nosso braço. Às vezes a gente quer fazer as coisas do jeito que a gente acha que é o certo. Mas a Bíblia diz que a nossa ira não é a justiça de Deus. A nossa ira não passa de ira. Então quando você estiver nervoso, respira, conta de uma vez, bebe um copão de água, mas não deixa a ira dominar você, porque a ira não faz parte do projeto de Deus para a sua vida. Querer resolver as coisas na força do seu braço não significa que você está agindo em nome de Deus, porque Deus tem formas muito diferentes de agir do que as nossas próprias. A Bíblia continua dizendo: portanto, deixe toda a impureza e o acúmulo da maldade. Às vezes, queridos, por a gente ver tanta coisa errada acontecendo nesse mundo, se a gente não vigiar, o nosso coração vai se enchendo de raiva, de impureza, de maldade, de inveja, de tantos sentimentos ruins. Talvez você possa dizer assim: não, eu sou uma pessoa diferente. Eu não bebo, eu não mato, eu não roubo, não fumo, eu sou uma pessoa boa. Mas o padrão de bondade de Deus é um padrão muito acima do nosso. Se nós, repito, não cuidarmos, o nosso coração, com o passar do tempo, vai se enchendo de coisas que não agradam a Deus. Quer ver um exemplo? Cada um vai tomar a sua decisão. Eu tomei uma decisão para a minha vida de não ficar mais assistindo o noticiário todo dia. Você pode pensar diferente, problema nenhum, claro que não. Eu decidi porque é tanta coisa ruim no noticiário, é tanta politicagem às vezes, tanta coisa assim, tanta violência, tanta maldade, tanta fraude, tanta coisa acontecendo, que eu fui percebendo que ao passar dos anos, aquilo ia fazendo mal para o meu coração. E eu percebi que eu consigo usar muito melhor o meu tempo lendo um livro, estando com a minha família, cantando uma canção, fazendo um culto doméstico na minha casa, do que muitas vezes simplesmente colocando para dentro um monte de notícias ruins. Então, se livre de todo o acúmulo da impureza, se livre de todo o acúmulo da maldade, não deixe os sentimentos ruins dominarem o seu coração. A Bíblia continua dizendo: acolham com mansidão a palavra implantada em vocês. A palavra de Deus constantemente vai ser pregada. Às vezes de lugares onde você menos espera. Eu lembro, eu sou lá do Rio de Janeiro, lá da Baixada Fluminense. Eu lembro quando eu pegava o trem Japeri cheio, lá no trem tinha alguém pregando a palavra de Deus. Depois eu fui morar lá num lugar uma cidade chamada Anchieta, e quando eu morava lá, o pessoal entrava no ônibus e lá no ônibus se pregava a palavra de Deus. E com o tempo eu mesmo comecei a fazer isso, adolescente ainda, ia pregar a palavra de Deus para os mendigos na rua, nas praças, enfim, nas escolas, nos trens, aonde tinha oportunidade, lá estava eu com meus amigos pregando a palavra de Deus. Isso quer dizer o seguinte: por onde nós formos, sempre terá alguém pregando a palavra de Deus, sempre ela estará sendo compartilhada de alguma forma. Acolha com mansidão a palavra de Deus. Não rejeite a palavra que o Senhor tem falado com você. Abra o coração e deixa Deus atuar, deixa Deus agir. Acolha com mansidão a palavra. E por último, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, vos a vós mesmos. Simplesmente ouvir a palavra e não praticar é quase a mesma coisa que nada. Tudo que você aprender pela santa palavra de Deus, coloque em prática. Não deixe apenas ser palavras, não deixe, coloque em prática na sua vida, para que você, em nome de Jesus, seja um poderoso praticante, um operoso praticante da palavra de Deus. Deus abençoe.